Olá, muito boa tarde. Estamos de volta aqui no nosso Mundial Podcast. O nosso Mundial e você de segunda-feira, que tem essa versão mais estendida e a gente adora. Mundial e você aqui com vocês todos os dias às 4h30 da tarde e às segundas-feiras, Mundial Podcast às 16 horas. Estamos ao vivo no nosso estúdio Vibecast, nas dependências da Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, Stefano Gradi. Bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde. Obrigada por tua presença aqui, viu, Stefano? Um prazer te receber. Gente, a gente vai falar hoje de alquimia. E você, alquimia, chakras, tudo que envolve esse universo. E você que está aí nos acompanhando, fica com a gente em 95,7 FM. Estamos ao vivo no YouTube, Vibe Mundial FM, e também no nosso Instagram. Pode entrar e acompanhar. O que eu acompanho aqui é o nosso YouTube. Eu não sei se temos aí o Instagram, o Stefano... o YouTube ou o Instagram, Stefano? Ele também está acessando com a gente e a gente vai fazer esse trabalho impecável aqui para poder trazer muita informação para você aí do outro lado. Eu já quero começar apresentando o Stefano. Boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber, viu? Muito bom ter você aqui hoje. É um prazer. Igualmente. Gente, o Stefano, ele é alquimista, palestrante e professor da Escola Alquimia do Propósito. E mais do que tudo, nós vamos falar de propósito. Sim. Né? Que é um tema que você salienta muito fortemente no teu trabalho, né, Stefano? E vamos que vamos, todo mundo. Muito bem-vindos todos aqui, estamos ao vivo no YouTube. Já tem uma turma aqui te dando... Boa tarde, é para você direto, viu, o Stefano? Conexão com o Divino, que alegria, maestro Stefano na Mundial. Helena Veltri, boa tarde. Luciene Nunes, boa tarde. Margarete Zardo, aluna aqui, seus alunos aqui. Dora Lúcia, a tua equipe está aqui com a gente. Suriane, Deise, Sandra, Leide. Eu tinha visto aqui a nossa Kimi Fujita também, já estava dando um olá para a gente. Muito bem-vindos todos. Eu já quero começar o nosso bate-papo perguntando para você, no seu olhar, Stefano, o que entende-se por alquimia? Sim. Então, alquimia, né, é uma palavra, né, que remete a algo antigo, remete a informações antigas. E, assim, se fala muito de alquimia, mas se entende pouco de alquimia. É verdade, né? Muita gente fica, o que é alquimia de verdade? Mas assim, a palavra alquimia, ela cria uma fantasia mágica, porque fala, nossa, um alquimista, o que será que faz um alquimista, né? Tipo assim, o alquimista é uma palavra, inclusive muitas lojas usam a palavra alquimia das roupas, alquimia da joia, né? Porque a alquimia parece o quê? Uma coisa original, uma coisa muito, muito assim, criativa, né? E na verdade a alquimia é uma arte suprema, entendeu? Uma arte suprema, é uma arte num nível superior. Então, por exemplo, antigamente, eu sempre falo isso, né? Que antigamente os alquimistas não falava assim, eu sou um alquimista. A pessoa falava, eu sou um artista. Ah! Entendeu? Então, na verdade, todos os artistas da época do Renascimento, em todas as artes possíveis, e assim, quando se fala de arte, qualquer matéria é uma arte. Tá, e a gente está falando de arte manuseada com as mãos. Então, eu quero dizer, até a medicina é uma arte. Até a medicina é uma arte. Qualquer ciência, quando você cria, vira uma arte. Por exemplo, um médico que canaliza alguma coisa para o bem maior é um artista da medicina, não é? Sim. Entendeu? Então, o artista não é tanto o pintor, o escultor. Por exemplo, se você aprende a pintar, e você só é um pintor que repete uma técnica que você aprendeu, você até faz uma arte. Mas você não está tendo uma inspiração maior, né? Agora isso, o artista é aquele que se inspira. Então, por exemplo, você pode criar, sei lá, um podcast artístico. Posso. Um podcast mais artístico, criando uma dinâmica diferente, inventando uma moda nova, entendeu? Então, é uma coisa que você meio que foi única. Entendeu? Então, toda vez que a gente meio que canaliza, por exemplo, muita gente não sabe, eu acredito que Nikola Tesla, por exemplo, foi um alquimista da tecnologia. Porque ele era um cara que não era um cara que tipo se estudava tecnologia, era um cara que canaliza, quem estuda Tesla sabe que ele canalizava as informações. Então, ele era um canal para a tecnologia.
Então ele serviu como um canal para aquilo. Já o Paracelso foi um canal da medicina, por exemplo. Então, Perfeito! agora, esses caras foram geniais, assim. Não é que para ser alquimista tem que ser obrigatoriamente um gênio que muda o planeta. Mas, assim, quando você busca, né, procurar os princípios da arte para poder se mover, para tomar decisões, você está indo no caminho da alquimia, né? Tem muita gente que meio que segue o caminho da alquimia, mas não sabe. Acho que Entendeu? 99%, né? A Acaba maioria, sendo. às vezes, quando a pessoa fala muito que é alquimista, às vezes tem gente que fala por ego, né? Uhum. Entendeu? Tem gente que fala assim, porque eu sou um alquimista. Porque é bonito dizer alquimista. Então, tipo A assim, palavra já é bonita, é. né? E também, tipo assim, se eu dizer que eu sou médico e não sou médico, eu vou preso, né? Ou preso, ou então, né? Tipo assim, levo uma multa, né? Porque eu não posso dizer que eu sou médico, Aham. é abusivo, né? Só falar isso. Agora, alquimista, se você falar amanhã que você é alquimista, você pode falar. Entendeu? Entendi. Quem É que, quem que vai, verdade. quem que vai confirmar que você é um alquimista? Né? Como me prova, né? Entendeu? Todos nós podemos ser alquimistas, Podemos. não é? Quando você fala de alquimista do propósito, o que quer dizer? Aí é isso, por exemplo, eu sendo que eu enxergo a alquimia como uma arte, né? Aí eu acredito que assim, quando a gente vai buscando entender o sentido do propósito de vida, né? O propósito de vida é uma coisa muito filosófica, que inclusive tem até um debate sobre esse assunto, porque algumas pessoas, por exemplo, assim, por exemplo, se você fala para uma pessoa que sente a sua conexão com o seu propósito e sente essa conexão, a pessoa fala, não, eu acho que eu sei qual é o meu propósito, né? Mas, e aí tudo bem. E a pessoa até se aquieta, fala, tá bom, meu propósito é ajudar as pessoas, meu propósito, né? E aí só que eu vejo que quem fala que sabe, a maioria meio que se contenta muito com o que sabe. Como se a pessoa, só porque ela entendeu que o propósito dela, sei lá, uma professora de uma escola infantil dá aula para criança. Ela se realizou dando aula para criança. Fala, meu propósito é isso, eu dar aula para as crianças. Tá bom, ok? Mas assim, não é que parou ali. Não, não é que porque você está satisfeita com o trabalho que você encontrou todas as nuances do seu propósito. Nosso propósito é como uma arte. A arte nunca acaba, O entendeu? propósito é um só? Ou a gente Não vai é um só tendo também. vários... Não é, né? Não, ele se ramifica. Tá, É nós... como uma árvore, se ramifica, tipo assim, Aham. ela pode ter uma direção, mas vai se ramificando, você vai entendendo, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, né? Hoje eu, por exemplo, no primeiro momento, quando eu comecei a me conectar com o meu propósito, eu fui saindo da área de administração de empresa, onde eu tinha me formado, vi que a minha escolha não estava muito correta naquilo, aí eu resolvi trabalhar, tentar mudar para trabalhar com, em vez de trabalhar com as empresas, trabalhar com ONG. Mas depois eu vi que nesse propósito de trabalhar com as ONG eu não estava realizado. Então eu larguei tudo, então eu me tornei um terapeuta holístico. Aí eu fiquei um tempo trabalhando com terapeuta holístico. Aí depois de alguns anos, que foi importante naquele momento, então aquele momento era uma fase do propósito. Uhum. Aí a certo ponto eu percebi que eu tinha uma coisa muito forte de comunicador. Aí eu falava, meu, tipo assim, eu queria dar aula pro consulente, pro cliente, né? Tipo Uhum. assim, eu queria estender a consulta para dar uma aula de Aham. alquimia. Não Aí era só um tratamento, não, né? eu queria dar uma aula, né? Tá. Aí eu falei assim, então tem alguma coisa que tá me chamando para outra coisa, né? Tô estendendo as consultas, não tá fazendo sentido assim, né? Prestar atenção nisso acaba sendo muito importante. Entendeu? Os seus Porque talentos que você tem, que você carrega e você não tá usando, tem a ver com talento. Tá. tem a ver com talento, tipo assim, você tem um talento. O talento é a arma do propósito. Agora, a direção do propósito é em qual time você trabalha, né? Por exemplo, Sim. se eu sou se tem uma guerra acontecendo, você está onde? Em que lugar da guerra? O propósito tem a ver com a direção. Por exemplo, você é de qual time? Você luta por qual causa? Então, por exemplo, se você tem um comunicador, quantas pessoas vêm aqui na rádio? São tudo comunicadores, concorda? Uhum. Mas cada um tem uma direção, porque luta uma guerra diferente. Por exemplo, um quer falar de umbanda, o outro quer falar de religião, o outro quer falar de, sei lá, Tarô. de tarô, mas de um jeito cigano. O outro quer falar assim, por que que ele quer isso? Não é só pela ferramenta, mas ele está levando uma direção. Por exemplo, se você me perguntar, dentro dos meus propósitos, o que que eu quero, qual é a minha missão como comunicador?
Então, além dessa questão da alquimia, de ajudar a pessoa a encontrar o propósito, eu, por exemplo, percebi que, assim, por exemplo, na Itália, vou só fazer uma ideia, na Itália, esse mundo esotérico, ele existe, existem claramente pessoas abertas para isso, mas é muito abafado, porque na Europa, assim, na Itália, sendo que tem uma coisa muito forte, católica, enraizada na cultura, não tanto, quase ninguém vai para a igreja, mas as pessoas são muito assim, muito ou assim, religiosas, ou se não são religiosas, são muito materialistas e acham que tudo é bobagem. Aquela coisa de, é bobagem, charlatanismo. A ciência, eu diria que hoje em dia na Europa, não tem mais a Inquisição da Igreja Católica. Hoje na Europa, a Inquisição é da ciência. A ciência mata tudo. Entendeu? Tipo assim, não, qualquer pessoa que fale de um assunto um pouco fora do científico é um charlatão. Eles têm esse jeito. Risco, né? Tá. Porque e é bom entender isso, né? É. Quando está se dirigindo a esse público. É interessante. De você saber, se você qualquer terapeuta que vai dizer, que legal, mora na Itália. Vai morar na Itália, tenta abrir um consultório para você ver como é difícil. Porque a opinião pública é contra. A opinião pública é muito contra. No Brasil não tem uma coisa, tipo assim, eu não sinto que a opinião pública é contra a gente, sabe? Não, tipo assim, se tiver alguma coisa legal, fala, mas não... Agora, na Itália tem um tipo de jornalista que gosta de fazer escândalo. É mesmo? Eu gosto, porque tipo assim, olha, tá vendo? Um charlatão. Lá vem mais um, né? Dá mais um que quer, entendeu? Quando você descobriu tudo isso, você estava aqui no Brasil ou lá na Itália? Não, isso eu já sabe na Itália. Você tem uma ideia na Itália, quando você fala do Brasil, porque o Brasil é uma terra muito ligada à espiritualidade, então o Brasil tem uma terra muito forte em relação a essas matrizes africanas, essas histórias, né? E assim, a gente, tipo, quando você vê um lugar onde tem a capacidade, as pessoas têm conhecimento sobre essas coisas mágicas, essas questões, né, Aí, o que aconteceu, tem uma coisa que aconteceu engraçada na Itália, que tinha uma mulher que era uma vendedora de TV. Sabe aquelas vendedoras que tem a voz grossa, que vende na TV? Né? Na TV. As que fazem propaganda em TV. Propaganda em TV menor. Sabe? As merchandetes, é isso? Isso, né? E essa mulher era uma mulher, assim, muito braba, assim, né? E ela fez uma parceria com um brasileiro, né? Que era, eu acho, não tenho certeza se seria um baiano, né? Tá. E esse cara chama-se Mago do Nascimento. Ela se chamava assim, né? Tá. Era um cara careca, entendeu? Careca, assim, um pouco né, não era totalmente, assim, africano, mas é mestiço, né? Tá. Certo? Não sei como se fala certo, assim. Aí eles começaram a falar da loteria, vamos adivinhar os números, não sei o quê. Aí começaram a se envolver num escândalo porque falavam de coisa espiritual, a pessoa tinha que fazer um ritual. Aí algumas pessoas, assim, parece, né, que tipo, eu não sei das histórias reais, porque daí você nunca sabe se é verdade que eles fizeram uma fraude ou se a mídia queria cair contra. Mas assim, talvez pode ser que a pessoa fez alguma, né? Teve alguma mal intenção ali, né? Porque sempre tem pessoas que fazem, né, coisas... Tem de tudo, né? Então, tem charlatão mesmo, né? E aí, assim, eu não sei como são as histórias, mas eles, tipo assim, teve muita denúncia de pessoas dizendo que eles estavam extorquindo dinheiro das pessoas, tipo assim, que acontecia coisa na casa da pessoa. Aí fala assim, se você quiser que eu limpe a sua casa, custa 50 mil reais, né? Entendeu? Isso na TV? Não, no telefone. No telefone. Mas aí a pessoa ligou para a polícia, aí falou assim, estão me extorquindo aqui, não sei o quê. Aí foi um caso de polícia, né? Aí ficou famoso o caso, porque assim, é Vanna Marchi e Mago do Nascimento. Se você vai no YouTube e procura, você vai ver o negócio lá, né? Ivana Marchi e Mago do Nascimento. Aí quando você chega na Itália, você fala que eu vim pro Brasil, né? Que eu sou careca, que nem o Mago do Nascimento. Aí você fala pra pessoa que eu vim pro Brasil, que no Brasil eu trabalho com espiritualidade, fala assim, você é discípulo da Vanna Marchi? Ele já conecta, entendeu? Muito. Que ano que foi isso, meu amigo? Mas isso faz, claro. Faz muitos anos. Muitos anos. Mas assim, não esquece. Na opinião coletiva, o Brasil é terra do Mago Nascimento. É terra de um lugar, de um cara que mexia com essas coisas e ele era um charlatão e queria... Então, eles têm essa ideia que toda vez que uma pessoa trabalha com espiritualidade, está fazendo isso para, assim, tirar proveito. Isso, né? Benefício próprio. E não que não exista isso. Tipo, claro que, como em todos os profissionais, não tem marceneiro bom e tem marceneiro charlatão. Sim, não é que vai dizer que vai fazer seu móvel e depois não te entrega o móvel. Interessante ouvir isso, né? A Itália, olha, a gente precisa mudar essa visão, né, dos italianos.
E aí, eles te associam ainda? Não, tipo assim, eu não falo muito com o italiano, mas às vezes Não? quando eu comento, se eu vou lá e comento, porque eu não tenho muito amigo italiano, mas quando eu vou lá e comento alguma coisa, a pessoa julga assim, né, na hora. Meu amigo, você tá aqui no Brasil desde quando? Eu tô aqui há cerca de 13 anos. 13 anos. 13 anos Tá falando perfeitinho, né, o em nosso planta português? fixa. É? Planta Agora, fixa. fixa, né? Agora, para você ter uma ideia, por exemplo, eu vejo na Itália que o pessoal é assim, desse jeito, né? Eu também, tipo assim, eu sou um pouco italiano, então quando eu vejo pessoas que mexem com o invisível, eu fico um pouco assim, eu gosto de pé no chão. Eu já Tá aprendi, bom. eu já aprendi que quando a gente procura o invisível, quando a gente procura ver o chakra, a aura, tarô, astrologia, essas coisas que eu gosto de falar, é, é um mundo não palpável. Tipo assim, não tem nada que te comprove Sim. cientificamente que a astrologia funciona. A astrologia não é, assim, a astrologia para a ciência é uma pseudociência. É a O tarô é uma pseudociência, entendeu? Chakra é uma pseudociência. Faz parte do caldeirão da pseudociência, entendeu? Para a ciência. Só que, tipo assim, eu comecei a observar e eu falei assim, não, mas eu tô curioso, eu quero entender. Eu quero entender como é que funciona esse mundo do paranormal. Aí eu comecei assim, vir para o Brasil, eu falei, eu quero pesquisar. Eu sou uma pessoa um pouco cientista, então eu gosto de experimentar, de fazer uma coisa, fazer outra. E aí, nessas experimentações, eu comecei a ter experiências paranormais, Ah. entendeu? E aí eu vi que eu era, tipo assim, não é que eu era cético, eu não sentia nada, eu era meio racional. Mas aí eu fui me conectando com as coisas, ainda mais do Brasil, que o Brasil, assim, que é aquela coisa, né? O ambiente ajuda, né? Sendo que tem muitas pessoas assim conectadas. Por exemplo, foi engraçado, né? Que tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que era uma pessoa do Ceará, que eu trouxe do Ceará, que eu morei um tempo no Ceará, ela veio comigo do Ceará. E essa moça era evangélica e ela não acreditava em nada, tipo assim, ela não gostava dessas coisas. Ela trabalhava com a gente, mas achava que a gente era do demônio, né? Certo? Assim. Sobrevivência. Aí, mas assim, por um tempo eu aguentei, depois não aguentei mais, né? Mas aí foi engraçado, porque ela morava num quartinho lá, numa casa da chácara, que a gente morava numa chácara. E ela, tipo assim, eu gosto dessas coisas, mas não sou tão assim de ver toda hora, assim. E ela, que é evangélica, me contou que ela estava lá no quartinho dela conversando com o namorado dela. E aí, do nada, disse que passou um índio pela porta, assim. Passou pela porta, entendeu? Quer dizer, era um espírito, Ele né? passou pela porta. Passou pela porta, puxou ela pela mão e tirou ela do corpo. Entendeu? E eu falei, ainda bem que você é evangélica, né? Ela teve uma experiência. Não, mas eu digo assim, tipo, Ainda bem que ela é tipo evangélica. assim, na Itália, quando uma pessoa tipo, é católica, não acredita, não tem essas experiências. Aqui no Brasil você tem aquelas pessoas que são evangélicas, que não acreditam, mas tem essas experiências. Tem essas, porque o Brasil ele é muito próprio para tudo isso, É muito né? engraçado. E todo mundo acaba frequentando vários lugares ao mesmo tempo e pode não acreditar, mas um dia pode passar pela experiência. Entendeu? E ela continuou trabalhando com você? Depois de um tempo, ela tinha que seguir, né, o caminho Mas a culpa dela. não foi do índio. Não. Agora me conta. Pelo jeito, a alquimia e todos esses estudos foram te transformando com o passar do tempo. Isso. E como que você, com as suas pesquisas, e pelo jeito foi aqui no Brasil, foi associando e foi aprimorando a alquimia a outras pseudociências? Sim. Né? Que é isso. Sim. Então, tipo assim, depois eu comecei porque assim, eu estudei alquimia na Europa, né, na Itália, na Espanha. Chegou a estudar lá. Sim, também. Porém, aqui no Brasil eu comecei a colocar mais em prática, porque para estudar até lá é bom, tem muito conhecimento lá, mas o problema é que aqui, né, você encontra conhecimento da alquimia no Brasil, na Itália, mas assim, a raiz da alquimia você encontra muito na Europa e na Arábia, você encontra os alquimistas assim do passado, você não vai encontrar, por exemplo, na história, assim, aqui no Brasil é muito jovem como país, então aonde que a alquimia deixou seus tratados, né? Foi na época da Idade Média, do Renascimento, os últimos alquimistas famosos eram dessa época, né? Então lá tem uma cultura muito grande da alquimia, que é hoje vista como uma ciência esotérica. Mas aí eu comecei a sentir que precisava ser aplicado no dia a dia. Porque na Itália, o pessoal, sendo que assim, o pessoal é muito teórico, né? Então tem os caras que dizem que é pseudociência, aí os caras que aceitam estudar alquimia fazem isso como se fosse uma busca pessoal. Tá. Mas assim, no máximo a pessoa vira um escritor, escreve um livro, faz uma palestra, mas não vai
assim, é um cara que não vai fazer um curso, sabe, tipo assim, com objetivo prático. É mais assim, sabe aquela coisa do ego, do conhecimento? Ou vira aquela coisa de clube de maçonaria, assim, um negócio Aham. meio... um clube, assim, um clube entre homens. É uma coisa que atrai muito público masculino, às vezes, É. sim, de homens racionais, assim, que estudam. E aí, tipo, tem isso, tem a ciência contra. E, tipo, não tem ninguém que pega a alquimia e leva na parte prática. Porque se você fizer isso, as pessoas vão contra você. Dizem, não, a alquimia não é uma coisa prática, a alquimia é teoria. A alquimia é assim, sabe? Cheio de esoterismo, desconectado da realidade. Então, o que Sendo que a acontece? alquimia é tão profunda, né? O estudo da alquimia ele é Sim, profundo. e não é só o teórico dos livros. Aham. Você não pode estudar alquimia só nos livros. Alquimia você tem que viver, você tem que conhecer pessoas que fazem a experiência da alquimia. Para você poder ver a alquimia, tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Uhum. Então, a alquimia acontece quando a gente se coloca no intento coletivo, né? Ah, ela E é tem um coletiva. objetivo, Tá. né? Prático para fazer. Interessante falar isso, né? E aí, quando eu vim para o Brasil, o que eu Ah, percebi? Que no Brasil era muito legal porque tinha mais público para poder testar, tanto nas terapias alquímicas, no tete-a-tete, como também no público em geral. Então, eu gostei muito disso, porque no Brasil, só que ao mesmo tempo eu percebi que no Brasil tem muitas pessoas que não têm muito princípio racional. Tipo assim, a racionalidade da média dos brasileiros é muito baixa. Então, ao mesmo tempo que no Brasil é mais fácil de convencer as pessoas sobre alguma coisa, porque não tem muita base das coisas, por outro lado, tem um lado positivo e negativo disso. O lado positivo é que eles estão mais abertos, né? O lado negativo é que, tipo assim, é muito aleatório, né? tá. Tipo, às vezes as pessoas são aleatórias. Então eu percebo que, tipo assim, às vezes chega uma pessoa que o cara nunca ouviu falar nada de holístico. Aí a pessoa fala assim, sei lá, tudo o contrário de nada. Tipo assim, fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Aí a pessoa decora uma coisa que não tem nada a ver. Tipo assim, se eu falasse para você que o primeiro chakra é da criatividade, você acredita, E porque ponto. pronto. Tipo assim, se você tem uma noção que o primeiro chakra ele é o contrário da criatividade, porque é o de aterramento, você fala, não, Stefano, que viagem é essa? Primeiro chakra é o vermelho, você tem que aterrar com ele. Mas se o cara vem com uma teoria rocambolesca, porque entende, sendo que não é um Mas conhecimento. fala-se, né, que o chakra básico é da criatividade? Não, o pessoal fala que é o segundo da É o criatividade. segundo, tá. Só que eu, por exemplo, eu É um tenho. exemplo. É uma coisa que a pessoa, por exemplo, é uma coisa que o pessoal repete muito, por exemplo, um exemplo, né? Que eu acho que é um falta de princípio, no meu ponto de vista. Não quero entrar num debate de egos Sim. racionais, mas tipo assim, o segundo chakra, por que eles falam que é a criatividade? Porque alguém pensou, no segundo chakra, a mulher cria o seu filho, porque a barriga está aqui, né? Então é o útero. Então o útero é onde você cria uma criança. Só que a palavra criatividade remete, não é sobre criar uma criança. A criatividade É o mental. é mental, então não é do segundo chakra. Aqui é a sensualidade, aqui é a Tá. criatividade. Então tem umas pessoas às vezes que fizeram uma poesia bonita, aí todo mundo começou a repetir. O segundo chakra da criatividade. Deu certo e repetimos. E o É pessoal isso. foi repetindo. Só Depois que, você vai falar pra gente todos o que é entendeu? o que é o quê, né? Porque queremos saber. Gente, muito bem-vindos aqui, Mary Cole, boa tarde, obrigada pela ponte, viu? Tá aqui falando com a gente. É isso aí. Ela tá feliz de fazer a ponte entre nós e foi ela que Muito fez. Muito obrigada. Obrigado. Maria José Campos, quem é? Zumira. Um abraço para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, Mona Badur, uma Brima por aqui, continua com a sua sabedoria, isso, Stefano. Salma Vilaverde, Thales, Maria Alzira, Sônia Prada. Gente, é muita gente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. E eu vou dar uma olhada aqui, que se tiver alguma pergunta, eu vou prestar bem atenção. Me fala uma coisa. Esse processo de alquimia, ele é tão interessante que a gente acaba não compreendendo exatamente. É o que você está falando, né? A gente acaba até confundindo de acordo com as explicações que são dadas para a gente. E quando eu falo exatamente na alquimia aliada ao meu propósito, eu vou passando passo a passo para poder me autoconhecer melhor e ir em busca de aprimorar esse propósito nessa árvore, como você disse, Isso, né? isso. E que ferramentas a gente consegue utilizar para isso? Muito Né? bem. Que pergunta a gente pode fazer para a gente mesmo? Que tipo de exercício? Cada um, só para a gente poder exemplificar
como que eu faço essa conexão, né? Alquímica com o meu propósito. Sim, muito bem. Então, tipo assim, lembrando que a alquimia, ele é a mãe de todas as ciências. Então, por exemplo, qualquer coisa que uma pessoa esteja fazendo, por exemplo, se você está fazendo reiki, você está fazendo constelação familiar, você está fazendo, não importa qual é o método que você está usando, ele tem uma conexão com a alquimia. Então, tudo que a gente faz tem uma conexão com a alquimia, desde que você siga um princípio. Do mesmo jeito, se você vai estudar sobre reiki, você vai ter pessoas, por exemplo, que ensinam o princípio do reiki e tem gente que sai do princípio, que não faz o princípio direito. Sim. Aí aquilo não é mais um reiki, concorda? Se você faz um reiki sem o princípio, foge um pouco daquele método. Então, isso tem muito, né? tem muito. Que a gente vai adaptando e foge do original. É isso que você quer dizer. Isso, inclusive, é um problema, uma coisa muito comum no Brasil, né? Por exemplo, na Itália, a gente faz assim, né? Isso acontece se você vê na alimentação. Na Itália, a gente tem umas pizzas, assim, padrão, né? Pizza margherita. Vocês inventaram a outra margherita, né? Entendeu? Entendi. Fora os outros sabores. Entendeu? Tipo assim, 30 sabores. É a criatividade do brasileiro. Só que às vezes, por exemplo, um exemplo, né? Eu sei que esse exemplo não cai mal porque vocês brasileiros adora pizza. E assim, não gosta, assim, não concorda com a visão da Itália, mas por exemplo, só para você ter uma noção da visão da alquimia da cozinha, por exemplo. Se eu faço uma receita de uma marguerita, eu tenho uma receita específica. Por exemplo, eu tenho que usar uma quantidade de queijo, uma de tomate, uma quantidade de um manjericão específico. Não é um manjericão folha pequena, é folha larga. Então tem toda uma regra para fazer uma pizza italiana ad hoc, por exemplo, né? Então a ideia da receita é a ideia daquela receita. O alquimista, ele respeita a receita. Fala assim, isso é isso. Agora, quando eu saio da receita, eu monto uma outra fórmula. É uma fórmula diferente de uma pizza. Aí sai outra coisa. É claro que se é no Brasil, a gente costuma comer uma pizza com muito queijo, com uma massa mais grossa, aí a gente vira outra coisa. Só que, tipo assim, tem que ter uma... Por exemplo, quando, por exemplo, o pessoal começa a colocar na pizza aquele monte de coisa avinagrada, né? Tipo assim, só pra enfiar coisa, avinagrada na pizza, tipo milho avinagrado. Não combina com... Cogumelo avinagrado não faz sentido, tipo assim, tá fora, tipo assim... Não é pizza. Não, aquilo, tipo assim, estraga um pouco o gosto, né? Entendi. Então, tem alguns princípios, por exemplo, que você vê que quando a pessoa perde um pouco a noção da coisa, aí perde um pouco a visão. Aí tudo é outra coisa, mas tem que ter um princípio. Então, por exemplo, na Itália, todo mundo respeita. É uma receita. Por exemplo, se você vê uma franquia, por exemplo, você pega assim, uma franquia de qualidade de comida, eles têm uma receita, e eles fazem aquela receita em qualquer loja igual. Sim. Porque criaram um padrão e mantém o padrão. Aquele padrão é a receita. Então, um princípio. É a mesma coisa. Seguir um princípio. Quando, por exemplo... Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele tem uma franquia no shopping do Brasil todo. E essa franquia é uma comida muito boa e ele tem um princípio que ele quer uma comida de qualidade. Eu conheço ele e ele me falou, meu propósito, entendeu? É restaurar o humor das pessoas com a comida. Então, eu quero uma comida de qualidade, entendeu? Não estou só querendo o lucro, eu estou querendo que o ambiente seja bacana, eu não estou querendo só fazer lucro. Entendeu? Por exemplo, quando um empresário... Que isso gera lucro também. Sim, também pode gerar lucro, mas não, o lucro, né? Tipo assim, muito empresário só foca no lucro e esquece do propósito, entendeu? Isso, por exemplo, foge do princípio da alquimia. Quando um empresário ele está focando no propósito dele, além do lucro, e o propósito se mantém, não se corrompe, ele já está indo na comida da alquimia. Agora, quando o empresário ele acaba caindo, né? Porque o lucro, todo mundo fala, você tem que lucrar mais. Aí vem os consultores dizendo, não, você tem que lucrar mais. Então, em todas as áreas, quando a gente se corrompe, ou pelo dinheiro, né, pelo lucro, pelo dinheiro, ou pelo poder, como acontece muito, né, em muitos trabalhos, a corrupção é muito comum. E quebra o propósito. Aí quebra o propósito, aí tipo assim... E isso é tão real, né, Stefano? E é tão natural, parece que as pessoas vão agindo de uma forma que parece que essa é a única saída, mas se eu quebro o meu propósito e eu estou gerenciando uma empresa, por exemplo, só visando lucro, eu estou mudando valores. E quando eu mudo valores, eu perco o caminho do meu propósito? Sim, né? Sim, porque a pessoa fala, não, mas... Perco a essência dessa empresa. A pessoa pensa assim, né? Não, muita gente, não, mas eu vou fazer assim, eu não estou muito bem financeiramente. Eu agora vou trabalhar desse jeito, vou ganhar meu dinheiro. Quando se for ficar rico, aí eu ajudo as pessoas.
A pessoa pensa assim, né? Tá. A pessoa, não, eu vou trabalhar agora, tipo assim, que se lasque as pessoas ali que eu tô, né? Mas eu vou agora juntar uma grana. Quando tiver a minha segurança, eu juntei bastante grana, aí qualquer coisa eu faço monto uma ONG, eu ajudo as pessoas, entendeu? Depois, quando eu chegar lá, mas o problema é, se você ficou 20 anos, 15 anos, 10 anos para conseguir aquele dinheiro de uma forma profana, primeiro, você vai carregar um karma com você. Então você vai adquirir karma, vai adquirir uma dívida espiritual. Sim. Então isso te pesa, isso te faz mal. E aí, além disso, você ficou 10, 15 anos frustrando-se internamente, porque o teu espírito dizia, não era para fazer isso, não era para fazer isso. E você ficou desobedecendo o teu espírito por 15 anos. Aí depois de 15 anos, a pessoa tem um transtorno tão grande por ter feito a coisa errada, que ela perde até a noção do que ela quer ser. Porque quando você cumpre o propósito, eu estou fazendo o meu propósito. Quanto mais eu faço o meu propósito acontecer, mais ele reviva, mais eu fico fluindo. Por exemplo, eu vou fazer Ele um te exemplo. alimenta, né? Ele... Para você ter uma ideia, tipo assim, eu fiquei impressionado, tipo assim, eu assim, sou de base, eu sou mais racional. Só que eu cada vez mais estou ficando mais intuitivo. Ontem eu estava no Zoom, estava fazendo um Zoom com os alunos, tínhamos 500 alunos. E aí tinha um aluno que queria tirar dúvida no Zoom. Aí eu fui muito engraçado, porque eu estava lá ontem à noite, assim, 10 da noite. Aí teve uma pessoa que queria fazer uma dúvida, e aí tinha uma outra pessoa na fila de espera. Aí sendo que a outra estava esperando um tempinho, enquanto eu falava com a aluna, eu falei para a outra, olha, eu já vou falar da astrologia, e assim, me vem assim de falar de um caso importante, que é o caso do gêmeo, aquele que nasce, como é que a astrologia vê o mapa de gêmeos, porque os gêmeos, ele tem um mapa igual, mas e aí? Sendo que os dois têm um mapa igual, eles vão ter o mesmo propósito? São duas pessoas diferentes. Alguma coisa diferente tem, não tem? Entendeu? Aí eu falei isso, né? Aí eu falei assim, eu fiz um exemplo assim, falei para a moça que estava esperando, falei, imagina que você tivesse uma gêmea. Eu falei assim, né? Aí eu só falei isso. Aí quando terminei, eu abri o microfone. Então, minha pergunta é, eu tenho uma gêmea, ela está aqui, inclusive. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é intuição. Entendeu? Aí eu fiquei assim, nossa, que loucura isso. E ela estava lá e a gente começou a fazer uma sessão ali para conversar, para explicar. Porque, na verdade, para a alquimia, para você ter um exemplo... Esse é um assunto interessante. Um assunto bem legal, Quando né? a gente fala de gêmeos com um mapa praticamente igual, deve ter alguma coisinha diferente? Então... Por causa de 1 minuto ou 2? Aí muita gente pode argumentar, sim, porque mudou de 5 minutos, mas não muda. Muda? O mapa, em 5 minutos, não muda quase nada. Tipo assim... O céu tá naquele... É quase igual. Não dá para dizer que por causa daquela mudança que a pessoa... É que tem um... E o que muda nas pessoas? Como eu disse assim, os astrólogos... Eu assim, nunca... Não vou nem uma treta porque eu não sei, tipo, eu não estudei astrologia moderna muito. Mas eu vejo que os astrólogos, eles pensam que quando você tem um mapa de uma pessoa, você meio que tivesse assim, o mapa é a pessoa. Eles acham que o mapa, às vezes me parece que eles enxergam como o mapa é a pessoa. Tipo, se eu tô vendo o teu mapa, é como se, tô te entendendo. Como se eu estivesse vendo você sem véu. Tá. Entende? Mas, na verdade, o mapa... Ele não é, para a alquimia, o mapa, porque a alquimia enxerga de uma forma a astrologia como apenas um nível da história. Então, o teu espírito escolheu esse mapa. Mas, por exemplo, você concorda que nesse momento, se a gente for no maior hospital de São Paulo, a cada 15 minutos está nascendo criança. Em São Paulo, está nascendo um monte de criança. Então, olha só, agora, nessa hora, quantos mapas de nascimento nasceram? E quer saber que todos esses mapas são iguais? Eles vão fazer a mesma coisa na vida? Não. Como que a gente determina, então, isso? Como que a gente olha para esse propósito? Porque é como se fosse assim, um mapa, ele mostra o que? Um caminho de interpretação de uma relação que você tem com os 12 signos. Então, cada um de nós tem 12 signos e você tem uma relação específica com esse signo. Agora, o teu espírito... Dentro de você, você carrega um espírito, essa essência divina que você carrega, quando ele entra em contato com esse mapa, ele interpreta esse mapa do jeito como ele sabe. Então, por exemplo, a missão do indivíduo, ele está dentro do seu coração, não está no mapa. O mapa, quando a tua essência, que é viva, se conecta com aquele mapa, ele recebe os impulsos só para... É como se fosse assim, um lembrete.
Mas a informação não está no mapa. O mapa é como se fosse assim, uma espécie de... É como se imaginar que fosse um mapa, fosse um preguinho que vai enfiar aqui no coração. Então, quando o preguinho entra no coração, ele estimula o coração e o coração dá o comando. E dizer isso. Então, é como se fosse assim, uma agulhada de dentro, de fora para dentro. Não é o mapa que diz o que tem que fazer. O mapa, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar meu mapa, por exemplo, eu comecei a trabalhar meu mapa e eu comecei a atrair coisas diferentes ao meu redor. Tipo assim... Porque estava olhando para o mapa. Porque eu fui conectar em mim algumas coisas. Né? Você trouxe o mapa para você. Isso. Aí eu comecei a trabalhar o meu mapa e aí comecei a mudar o meu comportamento, não do que eu era, mas do que eu atraía. Tipo assim, eu não falei assim, não falei, agora eu quero namorar. Não foi assim. Eu fui trabalhando com umas técnicas alquímicas, fui trabalhando umas questões dos planetas que mexiam no meu peito. Quando eu mexi com isso... Na hora que eu fui trabalhando aquelas questões, que tem várias formas de trabalhar isso, aí naturalmente eu era um cara meio solteirão, assim, bloqueado, sabe aquela pessoa que é solteira que é bloqueado? E aí comecei a ter um monte de pessoas querendo namorar comigo ao mesmo tempo. E eu falei, o que está acontecendo? Uma outra vez eu mexi no meu mapa... Teve um trabalho interno mesmo, interno. com o teu coração, com a tua essência. Aí o meu coração, ele emana uma onda. O nosso coração, aquela história da lei da atração, Sim. a lei da atração... A pessoa acha que, tipo assim, agora eu quero um carro importado. Não é isso. É tipo assim, dentro de você tem uma onda, uma frequência. Então, às vezes, o teu coração projeta aquela onda na sua cabeça. E aí, quando a informação vem do coração para a cabeça, ele já está no coração. E aí ele emana aquela onda. Agora, quando a cabeça fica dizendo, não pode. Não pode. Aí você bloqueia com uma crença aquela onda... atrapalha. Mas quando você deixa o teu coração astrológico pulsar, naturalmente a tua missão se manifesta ao teu redor. Então, na verdade, é muito mais sobre parar de atrapalhar. Só que por que a gente atrapalhar? Porque de repente eu estou carente e aí, em vez de eu ficar de boa e deixar passar um tempo para atrair a pessoa certa, eu namoro com a pessoa errada porque eu estou carente e me frustro. Aí quando me frustro, o meu coração se machuca. Aí quando se machuca, o meu coração astrológico para de pulsar. Porque teve uma compressão do processo. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que traumatiza meus chakras e a minha energia, eu não consigo manifestar a minha verdade. Então, a gente tem cheio de traumas, cheio de problema, e não sabe nem como tirar esses problemas. Não sabe como é que eu posso me eliminar. Entendeu? Às vezes, assim, você procura uma terapia, alguma coisa funciona. A gente vai muito assim, né? As pessoas não têm noção do que fazer para ter uma solução de saúde física, emocional, espiritual. Eles vão tentando, né? Tipo assim, se a ciência não resolve, vamos tentar ir no curandeiro, vamos tentar ir não sei aonde. E a pessoa vai na intuição, vai ver se consegue entender. Às vezes dá certo. Quando dá certo é um milagre, não sabe por quê. E a alquimia explica essas coisas. Você explica, se você estuda alquimia, você consegue entender quando o trauma é astrológico, quando o trauma é áurico, quando o trauma é físico. Então tem todo um estudo né, sobre isso. Ele pode ser de várias formas, então. Às vezes um trauma pode gerar efeito em vários níveis do teu corpo. Né? Ele pode, um trauma, por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Uma pessoa que tem um aborto, por exemplo. Você concorda que tem um efeito psicológico, porque a pessoa se sente em culpa, mas tem um efeito na energia também, não é só psicológico. Né? Então, tem uma parte energética, tem uma parte psicológica e tem uma parte na alquimia que é uma parte fisiológica também. Segundo a alquimia, esse tipo de problema pode causar problema de saúde também. Só que poucas pessoas sabem disso, porque tem a ver com um estudo antigo de Paracelso que poucos conhecem. É o estudo da Matrix, porque toda mulher tem uma Matrix. E essa Matrix serve para receber o bebê. E aí, quando tem um processo que atrapalha na Matrix, a Matrix se traumatiza. E a Matrix ela se conecta em determinados chakras. Então, pode aparecer sintomas nesses chakras que não são do chakra, são da Matrix. Matrix é uma energia? Matrix é um órgão invisível. É um órgão invisível. É um órgão invisível que fica em cima da cabeça de toda mulher. A mulher fica aqui em cima, o homem tem lá embaixo. É o contrário. Né? E esse órgão serve tanto para a mulher engravidar, mas também serve para a mulher ter sorte.
Então, quando a mulher, por exemplo, tem mulheres que contam, se você pode fazer uma pesquisa, quando você conhecer alguma mulher assim no íntimo, você descobre que a pessoa teve aborto. Pergunta para a pessoa. Nem todo mundo vai falar igual. Você depois de fazer isso, depois de fazer isso, não importa se é provocado espontâneo, mas aconteceu. Você sentiu que a tua vida travou? Aí você vê que algumas pessoas falam assim, não, realmente, depois que aconteceu isso, tudo começou assim, sabe? Tudo começou a dar errado. Sei lá, poder contar, perdi o emprego, aconteceu tal coisa. E Parece por que 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 trava? porque essa matriz é uma antena. Tá. É uma antena. Então quando você trava a antena, é como se você tivesse uma TV e a TV não pega mais o sinal. Porque essa criança não se desenvolveu. Não, porque Não. o órgão ficou como se um órgão que é assim, Tá, é uma imagina essa antena. ele ficou assim, ele fechou. Ah, ele mudou de posição. Entendeu? Aí você tem que trabalhar para reabrir esse órgão. Só que é invisível, então não pode, tipo assim, a ciência não vai dizer, a ciência vai dizer que besteira é essa? A ciência vai dizer, isso é papo de, entendeu? Vai dizer que, se eu falasse isso na Jovem Pan, Iam rir da eles tua vão cara. dizer Aqui que- você pode. E aí tem exercícios, tem todo um trabalho feito que pode ser pelo mapa ou outras formas? sim, você pode trabalhar isso de várias formas, né? Por exemplo, uma dica básica que eu posso falar, assim, tipo assim, como é que faz para melhorar essa antena, uma mulher? Como é que Como faz? que faz para melhorar essa antena? Melhorar assim, tipo, claro que quando tem um trauma, tem que sanar o trauma. É uma coisa mais de terapia alquímica, tem que procurar, né? Mas assim, só para dar algumas dicas Existe básicas. a terapia alquímica, a então. gente Tá. pode fazer uma terapia alquímica disso, né? Aí, se a pessoa tem um sintoma assim, né? Agora, quando teve um caso mais forte. Agora, quando a pessoa fala, não, mas eu queria melhorar minha antena. Toda mulher tem a antena, quero melhorar. A natureza, contato com a natureza, faz muito bem para isso. Você acredita que eu tive um caso de uma pessoa que não foi comigo, mas um colega me contou que essa mulher é uma mulher de idade e ela sabe aquelas mulheres assim que de idade que cuidam de uma pracinha, que vai dar comida para os pombos, para os gatinhos, sabe? E ela tinha esse hobby, né? Ela era aposentada, ia lá e cuidava. E na praça na frente de casa. Aí arrancaram a praça para fazer um shopping, entendeu? E arrancaram a praça. E aí ela perdeu esse passatempo, esse cuidado que ela fazia. Logo em seguida, ela apareceu um câncer. Ela começou a ter um câncer, aí, tipo assim, os médicos disseram que esse câncer era grave, e esse câncer, tipo assim, eu não me lembro de cabeça se era na cabeça ou se era no seio, mas era um câncer. E aí, disseram assim, você não tem o que fazer, esse câncer é maligno, é pesado, você vai morrer. Então, pode ir para casa, vai morrer, um negócio assim. E aí, essa pessoa foi conversar com esse colega meu e perguntou, mas e aí, o que que aconteceu? Tentando fazer uma espécie de sondagem, assim, né? Sobre se você teria um trauma, se ela teve uma traição, o que que aconteceu? Se alguma emoção, alguma coisa que somatizou, né? E ela falou assim, olha, a única coisa que aconteceu de estranho, que me deixou muito triste, é que eu perdi as minhas... Minhas plantinhas. esse meu passatempo com os pombinhos, não sei o quê, né? Falei assim, então tá parecendo um problema da Matrix, né? Já que você, tipo assim, foi desenganada, né? Você não tem uma chácara onde você não tem uma chácara de propriedade sua? Tenho. Ele fala, então vai lá. Vai lá e já que te disseram que você não tem, vai para lá e fica lá. Aí ela ficou lá um tempo, aí passa um ano, passa um tempo assim, passa 3 meses, 6 meses, aí o negócio desapareceu. Desapareceu. Só indo para a chácara. É como se ela tivesse desamaranhado essa Matrix. Porque Essa antena voltou. aquela experiência se desconectou. Agora sim, não vou dizer que agora todo mundo, agora, tipo assim, Cada um tem uma experiência. não vou dizer que todo mundo que está com câncer vai para a natureza e resolve, né? Não é isso. No caso dela foi isso. Entendeu? Então cada caso é um caso, tem casos e Olha cada o poder dessa Matrix, né? Na vida da gente. E a Matrix, ela traz não só a saúde, mas ela traz a prosperidade material para a mulher. Tipo assim, quando um homem... Sabe aquela história que falam que atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Qual é o segredo? Eles falam, porque a mulher é intuitiva, né? Eles falam que a mulher ajuda o homem, porque a mulher é sábia. Não, também isso. Claro que é legal ter uma pessoa do lado que te ajuda. Mas não é só isso, é porque a mulher tem a Matrix. Então, quando o homem e a mulher estão juntos, a mulher tem a conexão com Gaia. Então a mulher, ela tipo assim, diz assim, precisamos fazer tipo, meu marido tem um negócio, o quê? Aí a matriz começa. Precisamos de cliente, precisamos de não sei o quê. Uma vez eu ajudei A antena começa a girar e o universo começa a trazer. Uma vez eu atendi uma mulher em Fortaleza que ela era,
tipo, eu trabalhava na área de saúde, atendia a domicílio. E ela atendia, assim, ela tinha alguns clientes pingados. E ela falou assim, eu quero engravidar. Me ajuda, porque não consigo engravidar. Me diz se eu posso fazer alguma terapia. Aí eu fiz uma terapia alquímica para ela conseguir engravidar, que é para Matrix. Serve também para quem tem aborto, para encontrar namorado. Ela é muito bom para tudo isso. Aí quando eu fiz isso, aí eu falei, e aí? Você conseguiu? Você não falou mais nada para mim? Ah, Stefano, é porque eu mudei de ideia. Porque eu comecei a receber tanto pedido para trabalhar. Agora tenho um monte de cliente, encheu minha agenda, agora vou deixar para trás, porque agora sou jovem, prefiro trabalhar, ganhar dinheiro, porque tá cheio de cliente para mim. Aí eu falei, por quê? Porque a antena começou a funcionar, e aí ela começou a ter muito sucesso. Eu já vi muito caso de uma psicóloga também, que eu dei a Matrix, essa experiência da Matrix, e aí a mulher encheu o consultório, fila de espera. Teve que subir a sessão. Aí trabalha essa Matrix. Né? Faz Agora, esse trabalho por exemplo, individual. se a pessoa quiser fazer, tipo assim, quer melhorar a prosperidade de maneira simples, tipo, se você não tem um acesso com a natureza diário, assim, por alguma razão está longe, procura passar um tempo na natureza, fim de semana, se conecte com as plantas. No seu apartamento, tenha plantas. Se você puder escolher entre um apartamento sempre cimento, um apartamento que na frente tem uma árvore, é melhor. Né? Então, tipo assim, olhar para essa natureza, tipo assim, se você puder morar numa casa onde tem jardim, são escolhas que podem ajudar a Matrix. Então, tipo assim, eu, por exemplo, prefiro morar numa chácara, não só porque é bonito, porque a minha esposa pode se conectar com a natureza. A mulher precisa desse contato, né? Isso. E tem mulheres também que não gostam. Quando não gosta, às vezes porque a Matrix não está bem. Às vezes quando a mulher não gosta da natureza, pode ser uma desconexão também com a Matrix. Essa falta de contato com a natureza pode fechar, né? Desconectar essa Matrix. É vice-versa, de repente. A pessoa tem um problema ali, sei lá, alguma desconexão, né? Eu falo isso por causa dessa vida urbana, né? Que acaba tendo pouco contato com plantas. A grande maioria a gente sabe, né? Que doideira, né, Stefano? Não é? Gente, a turma tá aqui fazendo umas perguntas, eu me perdi. Teve alguém que falou aqui de florais. Você utiliza floral na alquimia? Sim. E como que é utilizado o floral? Floral é uma das técnicas da alquimia, né? Então, floral, na verdade, tem os florais que você encontra por aí muito falados, são os florais de Bach, né? Mas os florais da alquimia são diferentes, porque seguem um princípio espagírico, né? É um processo mais complexo. Tipo assim, o de Bach, você coloca uma flor dentro do álcool, passam 30 dias. No processo alquímico, você tem um processo mais complexo que segue princípios medievais. Então, por exemplo, agora, no evento que eu vou fazer agora, no dia 1 de dezembro, eu vou lançar um floral astrológico. Olha que legal a ideia. Que legal. O que é um floral astrológico? É tipo assim, um floral que mexe no campo astrológico da pessoa. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, eu teve isso aqui é alquimia, tipo assim, eu deitei um pouquinho para meditar, aí veio um nome na minha cabeça, Regeneratio Astrológico, em latim. Eu falei assim, mas esse é latim? Eu falei certo? Tipo, veio na minha cabeça. Aí fui ver, o nome estava certo, tipo assim, era latim. Eu não estudei latim, só estudei latim quando era muito adolescente. E veio um negócio assim. E aí por quê? Porque eu quero fazer um processo de regeneração astrológica. Eu quero pegar um grupo de pessoas que estão preparadas e eu quero esse floral que a gente produziu, né, que ficou pronto agora, é um processo de 12 signos. Então, por exemplo, agora a gente vai entrar, a lua nova de Sagitário é 1 de dezembro. A alquimia gosta muito disso. Tipo, a lua nova está de Sagitário, vamos trabalhar esse arquétipo. Aí eu vou fazer uma preparação. Quando eu chegar em Capricórnio, Capricórnio é considerado o signo Matrix. É o signo da Matrix, inclusive. É onde fica a Matrix. Fica aqui em cima. Aí, para a mulher. Aí é o signo aonde aconteceu, segundo a alquimia, o início da gravidez. Porque, na verdade, na alquimia, a gravidez não dura 9 meses, dura 12. Porque começa tem antes. 3 meses antes. É quando o espírito entra na mãe, pela cabeça. 3 meses antes. Ele entra na cabeça da Matrix e fica 3 meses em gestação espiritual. E depois, como eu faço um projeto, ele vai preparando o holograma do que ele vai fazer e quando chegar no primeiro mês de gravidez física, acontece a cópula, mas o espírito estava ali. Ninguém engravida por acaso. Entendeu? É isso. Tem um plano divino ali. Né? E aí, quando a gente vai fazer essa regeneração astrológica, a gente repassa os 12 meses da gravidez astrológica, cada signo tem um passo.
E aí a gente vai trabalhando um floral astrológico de cada signo. E aí eu vou pegar um grupo de pessoas que estão preparadas para fazer essa experiência. E aí eu vou oferecer essa experiência. E a gente vai tomando cada um na sua casa, cada um num estado diferente do Brasil. Alguns vão vir buscar em São Paulo, outros vão enviar, entendeu? E aí essa toma, ela mexe num campo astrológico. É uma experiência astrológica que vai limpar todas as frustrações, porque o que acontece? Quando você tem um mapa, você tem um desafio. Então, no mapa tem o Sol na casa tal, Saturno na casa tal, Lua na casa tal. Esses planetas, você tem esse planeta, eles estão te cobrando desde o seu nascimento. Só que se você não fez o seu mapa, você pode não saber. Mas segundo a alquimia, esses planetas, eles ficam cobrando as casas, não os signos. Eles cobram as casas. Então esse planeta cobra as casas e fica dizendo assim, ó, você tem que fazer isso, hein? Aí se você fez o que era para fazer, tá tudo certo. Mas se a gente não fez o que era para fazer, você fica maculada. O que é uma macula? É uma memória de não ter conseguido fazer. Por exemplo, imagina que eu, assim, me separei da minha esposa. Pode ser eu tinha no meu mapa que não era muito, assim, que eu tinha que ser muito responsável com o meu casamento. Mas eu me separei. Aquilo vira uma mácula. Aí toda vez que eu tento ter um relacionamento, eu tenho medo. Porque eu me lembro da minha mácula. Entendeu? É uma frustração da vida. A natureza, ela é toda certinha, né? Aí quando você tem esse conhecimento, você faz uma limpeza. É. Aí você vai lá e tira a mácula, entendeu? Aí tira aquela mácula e aí você volta. Por exemplo, eu já tive muitas experiências pesadas na minha vida, mas eu fui me reiniciando. É um reset. É um reset astrológico, entendeu? Aí Tá. você volta como quando você era bebê. Ah, Entendeu? Aí, que sensacional. entendeu? Né? Aí começa como se fosse tudo de novo. É, Vamos lá, agora vamos começar daqui, porque aqui já está resolvido. é. Que maravilhoso. Mas tem que, então, olhar para todas as 12 casas astrológicas. Isso. E esse floral extraordinário colabora a trabalhar as 12 casas. As 12. Por um período longo? É um ano. Um ano. É. Um mês para Por cada isso, casa? isso. Por isso que eu vou fazer com um grupo mais seleto, porque uma pessoa que não me conhece, não, de repente não está preparada para fazer uma coisa mais, né? Que maravilhoso. Ó, tá acabando o programa, a gente tá chegando no final. Gente, a turma tá aqui enlouquecida nesse Instagram. Gente, eu sei que tem muitas perguntas que eu não consegui responder, não consegui dar conta, mas eu agradeço a presença de todos. Eu vou daqui a pouquinho encerrar na rádio, mas eu fico mais 2, 3 minutinhos aqui pra gente dar uns últimos recadinhos. E tô bem feliz aqui com seus alunos aqui conosco. Isso é muito bom, né? Sinal de que podem chegar mais alunos e muita gente para aprender a ser um alquimista. É isso, né? Sim. É isso. Stefano Gradi está aqui com a gente hoje. Estou finalizando o Mundial Podcast. Desculpa, gente, é força do hábito. Quem quiser te encontrar no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, qual é o endereço? Qual o caminho? O caminho é Stefano Gradi Alquimia no Instagram e também no YouTube, Stefano Gradi Alquimia. Stefano Gradi Alquimia, não tem erro. Quero que você olhe para aquela câmera ali. Deixa um recado para o nosso ouvinte seguidor, todos eles assim, porque a gente está super encantado em falar de alquimia, que é um tema tão interessante, e quando você trouxe a astrologia e o propósito, a gente vê que é tão mais rico. Muito bom. Meu recado é que assim, a alquimia está dentro de você, então quando você vai buscar todos os conhecimentos para tentar descobrir o que você veio fazer aqui, né? Lembre-se de você não se enganar, né, com algumas coisas. É legal você desconfiar de algumas coisas que você sente. Se a tua intuição te disser que não é legal, desconfia. Também cuidado com as paranoias, né? Procure limpar sua mente para que você possa se autoconhecer de verdade e poder conseguir vencer as máscaras que podem atrapalhar essa busca. Mas seja corajoso e determinado, que você vai conseguir. É isso aí. Nossa, super obrigada. Acabou, Doni. Acabou, Jean. Saímos do ar já? Não? Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu vou ficar mais uns 2 minutinhos, que eu tenho mais uns recados para dar no YouTube e bater um papo rapidinho com essa galera aqui. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com uma super entrevista às 16 horas no Mundial Podcast. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.
E aqui nós dois. Gente, a galera tá tão encantada e feliz de ter o professor aqui. E a gente vai percebendo o quanto isso é uma locomotiva, né? E pulsa dentro dessas pessoas, porque provavelmente muita transformação é feita. Nós nem falamos do relógio da vida que eu queria falar. E sabe, eu quero terminar aqui esses minutinhos. Eu acho que tem programa ao vivo lá do outro lado, o Doni, você sabe? Se tiver programa ao vivo, eu não consigo ficar no YouTube. Gente, no dia 1º, vamos convidar a turma para esse dia 1º? Tem vaga ainda? Tem. Tá, então vamos lá, Sim. vamos convidar para esse grande evento, praticamente de final de ano. Dia 1 de dezembro vai ser a lua nova de Sagitário. Eu marquei essa data porque é um dia muito especial, né? Tá. Eu queria reunir os alunos, as pessoas que querem despertar o propósito. Lua nova de Sagitário, Sagitário é um signo também muito forte, assim, propósito tem a ver com os 12 signos, mas tem algum signo que é mais forte no propósito. O Sagitário e Capricórnio, né? Aquário, né? São signos muito próximos à predestinação, né? A entender o porquê, o que te move, né? Sagitário é a razão do porquê você faz o que você faz. É o grande porquê você luta, né? É o ideal. Legal. Né? Então, eu quero dizer que nesse 1 de dezembro teremos um encontro muito poderoso, muito especial. Então, todo mundo que é de São Paulo, mas também quem é de outras cidades, podem vir, né? No Hotel Lex, na Liberdade, precisa se inscrever, né? Vocês podem inscrever pelo Instagram, né? E mandar mensagem lá no Instagram, no direct, ou então clicar no suporte, falar com o suporte, que a gente orienta como faz para se inscrever. A partir de lá, né, o Stefano Grade Alquimista, Alquimia, Stefano Grade Alquimia, a partir dali você clica, né? Vai clicando que você vai ter muita informação e para chegar até a inscrição e como chegar a esse evento. E nesse evento você vai falar do ano de 2025? Vou. Tá, ano de Júpiter. Ano de O Júpiter. que você separa pra gente, assim, de uma forma bem rápida? O que a gente pode esperar? Júpiter é expansão, né? Então é um momento de expansão, um momento de conectar com os ideais, né? De trazer, então tem que se preparar para, né? Eu acho que esse Saturno aí, esse ano de Saturno, era para calibrar, né? Para centrar o propósito. Agora para expandir, né? E vamos expandir. É. Se eu não me engano, Júpiter é o regente de Sagitário, Também. né? Ah, Por isso então que vai tem ser muito isso. Por isso que vai ser especial a gente se reunir na Lua no Sagitário para falar de Júpiter. Lua nova em Sagitário. Gente, ó, tem gente falando assim, só vi agora. Cadê? O Nahan, é isso? Uau, só vi agora, mas o programa fica aí postado. Você pode assistir e ver. Meu amigo, eu quero agradecer tua presença aqui. Você tem mais algum recado para dar? Você quer deixar mais algum olá para as pessoas? Tudo certo. Tá tudo certinho? Quero te agradecer a presença aqui. Eu acho que para a gente bater um super papo, precisa de mais uns 3 encontros, não é? E já fica o convite aqui para que você volte no Mundial Podcast, no Mundial e você, para a gente continuar esse bate-papo, porque falamos da astrologia, mas muito en passant, né? Acho que Sim. tem muito mais coisa para falar. E pode falar de tarô, pode falar de DNA, a gente pode falar de relógio da vida, uma série de coisas. E quem quiser fazer o teu curso, tem curso que o teu curso é presencial, é online? A gente faz muito online hoje em dia, né? Esses eventos acontecem só de vez em quando. Sim. Mas a pessoa pode seguir o Instagram. Mas que eles são ao vivo? A gente faz muita coisa ao vivo. Tá. Tem a jornada de 8 chakra, o laboratório de desbloqueio de chakra, que são os nossos portais de entrada, né? Ah, então, antes de eu fechar, eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu tenho um único chakra bloqueado, os outros são afetados? Com certeza. Com certeza Eles é a estão resposta. interconectados, né? O certo é estar todos alinhados. A mesma coisa vale do signo. Se você tem um signo com bloqueio, ele atrapalha os outros também. Porque eles são uma malha, né? É uma malha. Tá, bom entender isso. Isso Volta pra isso gente que é o conversar. relógio da vida. Esse é o relógio da vida? Ah, interessante. Volta comigo para falar só do relógio da vida, tá bom? Combinado. Já fica aqui o convite. Obrigada, viu, por sua presença, seu tempo aqui com a gente. Gente, agradecer vocês mais uma vez. A galera tá aqui agradecendo e dando parabéns por esse encontro. Agora de verdade, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem às 16 horas. Esse programa fica postado aí para que você assista quantas vezes quiser e manda mensagem pro Stefano para falar o que achou, certo? Um grande beijo, gente. Até lá.